Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que é o despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje, Cabo Frio, né? Com chuva, com frio. É um clima que não é muito, né, muito bom para os cabofrienses, não. A gente fica meio com medo de sair de casa, né? A gente fica... que o cabofriense não gosta muito de frio, não. Eu, pelo menos, não suporto. Eu prefiro um calorzinho. E hoje nós temos a alegria de receber, mais uma vez, aqui no nosso programa, minha querida amiga Cristiane Muniz, lá do Centro Espírita Amor e Caridade. E ela vai falar um tema, né, muito interessante, importante, para aquelas pessoas, né, que principalmente não são espíritas e que ou têm alguma simpatia pelo espiritismo, e outros amigos também de outras religiões que também assistem nosso programa. Provas da existência e sobrevivência dos espíritos. Então vamos entender aqui, aprender um pouquinho o que o Espiritismo nos diz sobre isso. Caso você tenha alguma dúvida, queira fazer uma pergunta, manda aqui para o nosso WhatsApp, que é o DDD 22 999517116. E você que está aqui nos assistindo pelo Facebook, também pode mandar uma pergunta, que nós estamos aqui. Meu amigo Iremar Melo já está lá, dizendo que estou na primeira fila. Está aguardando lá, já está assistindo lá, viu? Já está na primeira fila que ele falou. Um abraço, Iremar Melo, meu querido amigo, lá de Semente Mostarda, lá de Iguaba Grande. Um abraço, meu querido. E semana que vem nós vamos receber aqui meu querido amigo Sérgio Menezes, também lá do Centro Espírita Amor e Caridade. Cuidados paliativos na visão espírita. Tá? O Sérgio Menezes é médico, cardiologista, né, também da Amelagos, e esse é um tema, né, que ele se preocupa muito em falar, né, da medicina espiritual. Então vamos aprender um pouquinho sobre medicina espiritual com o meu querido amigo Sérgio Menezes, do Centro Espírita Amor e Caridade e da Amelagos. Vamos falar aqui das palestras? No Ceareiros, quinta-feira agora às 20 horas, nós vamos receber, vai ser minha querida Fernanda Dias, da nossa casa,
Ela vai falar sobre Espiritismo, Cristo e Vida. Então, Fernandinha, no Ceareiros, quinta-feira agora, às 20 horas. Na Casa René Peça, daqui a pouco, às 8 horas, vai ser meu querido amigo Juan Senra, lá do Centro Espírita Leon Denis. Ele vai falar sobre reforma íntima. Então, as pessoas que estão nos assistindo aí, que frequentam a Casa René Peça, acabou o programa às 7h30, todo mundo para a Casa René Peça assistir essa palestra do Juan. No Centro Espírita Trabalhador de Jesus, dia 8, agora, quarta-feira, às 20 horas, vai ser minha querida amiga Sônia Rolim. Só dá amor e caridade, hein? Ela vai falar sobre espíritos errantes. Então, as Trabalhadores de Jesus, quarta-feira agora, às 8 horas da noite. Minha querida amiga Sônia Rolim. E no dia 12, que é domingo, às 18 horas, vai ser meu querido amigo Marcelo Turra, o desafio das casas espíritas na transição planetária. E no Centro Espírita Amor e Caridade, sexta-feira agora, às 20 horas, sematologia e tipologia. Vai ser com a querida Eulália, a Larinha, né, que vai fazer essa palestra, às 8 horas da noite, sexta-feira. No domingo, 10 horas da manhã, TAG, Transtorno de Ansiedade Generalizada à Luz do Espiritismo. Vai ser com a Rosana Zolini, que por acaso é minha esposa. Então ela vai estar lá no Amor e Caridade, domingo agora, 10 horas da manhã. E na segunda-feira que vem, às 17 horas, Pneumatografia ou Escrita Direta, vai ser com a minha querida amiga Kátia Guzmão, também lá da Amor e Caridade. Então essas são as palestras das Casas Espíritas esta semana. Nós vamos passar então agora um apoio cultural rapidinho e voltamos já já. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, nós voltamos do nosso apoio cultural. Então vamos pedir agora que a
para que a nossa querida amiga Cristiane faça uma oração para todos nós, para que possamos entrar aqui no clima, que possamos sentir a presença dos amigos espirituais, dos mentores do programa, para que nos intuam, para que possamos fazer um programa que tire o máximo de dúvida das pessoas. Caso você tenha dúvida, pode mandar aqui um WhatsApp. O Heitor, por favor, coloca o telefone na telinha e também aqui pelo Facebook também pode fazer a pergunta que a minha querida amiga Cristiane vai responder com todo carinho. Então vamos juntos agora então fazer oração com a Cristiane. Boa noite a todos, né? Queria mandar um abraço muito apertado, muito carinhoso para seu Iremar, que ontem nós tivemos lá no nosso centro, né? O Centro de Interesse da Família Espírita, lá no Amor e Caridade, sentimos sua falta, viu, seu Iremar? Que logo, logo o senhor fique bom para participar dos eventos de novo, tá? Um abraço grande. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus, né? E fazer a nossa oração, fechar os nossos olhos, respirar fundo e agradecer. Deus, Pai de amor, de bondade, de justiça infinita, Jesus, nosso doce mestre, nosso irmão companheiro de todas as horas, aqui estamos nós, de corações agradecidos, nesta TV que nos acolhe, neste programa tão bem dirigido por nosso amigo Renato, buscando divulgar a nossa doutrina de luz, que tanto nos consola e que tanto nos ensina. Abençoe, Pai, cada irmão que nos assiste, cada lar que está ligado a nós neste momento, que as doces vibrações que vêm lá do céu alcancem cada um de nós, onde nós estivermos. Fica conosco, nos console, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Bom, o tema nosso hoje é prova da existência e da sobrevivência do espírito. Então, para que a gente possa saber se existe mesmo, se tem sobrevivência, se sobrevive mesmo, a gente tem que saber se eles existem mesmo. Então, nossos amigos telespectadores querem saber, os espíritos existem? Sim, os espíritos existem, né? Pergunta feita aos espíritos, Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, há espíritos? E sim, os espíritos existem, estão em toda parte, estão perto de nós. Existe uma diferença, né, entre alma e espírito. Nós consideramos espírito quando está liberto do corpo. Mais adiante vamos explicar melhor. E alma, enquanto estamos encarnados, o espírito que está aprisionado ao corpo é chamado de alma. Esses espíritos pululam, né, em todos os lugares da Terra. Alguns são bons, alguns nem tantos, alguns equivocados, alguns superiores, ordens diferentes, né, superiores, inferiores, medianos, uns bons, outros não tão bons, ainda em processo de aprendizado, né? Mas eles existem e estão entre nós. As pessoas que têm a faculdade de ver, né, esses espíritos conseguem ver multidões deles, dependendo do lugar, dependendo da situação. Então, os espíritos existem. E nós hoje aqui vamos falar sobre isso, né? Sobre as provas que mostram para nós que esses espíritos existem. Bom, então, já que você disse que eles existem e que os espíritos falam no Livro dos Espíritos, então como é que é possível provar a existência e a sobrevivência do espírito? Explica para a gente bem devagarinho que eu quero entender isso hoje. Bom, então vamos lá. Como é que a gente pode provar, né, que esses espíritos existem, que esses espíritos sobrevivem? Bom, primeiro por uma questão da nossa própria inteligência, né? O princípio inteligente é o espírito. Primeiro porque se Deus não fosse dessa maneira, não seria justo a gente jogar fora essa nossa inteligência, essa nossa experiência em apenas uma vida. Não é? Tantas coisas nós aprendemos, tantas coisas nós queremos ainda aprender, não é? Então, o próprio fato de nós estarmos aqui hoje, cada um nos seus lares, eu aqui conversando com o Renato, usando da nossa inteligência, isso já mostra que os espíritos sobrevivem, né? Porque somos espíritos, só que alma, né? No momento porque estamos encarnados. Segundo, nós temos dentro da doutrina espírita uma série de fatores, uma literatura muito extensa que conta para nós, né, sobre a existência
e sobre a sobrevivência desses espíritos, né? No livro Céu e Inferno, nós temos muitas explicações sobre muitos casos concretos que aconteceram com diferentes tipos de espíritos. A revista espírita, né, que é tão pouco estudada, tão pouco explorada por nós, conta casos maravilhosos, situações maravilhosas. E, popularmente, né, o que a gente mais conhece é a questão da psicografia, até por conta do nosso doce Chico Xavier, né, o nosso amigo que tantos livros trouxe para nós através da psicografia de Emmanuel, de André Luiz, entre outros espíritos de escola. Através dessas psicografias é que nós temos um conhecimento maior de que esses espíritos existem. E a gente vê dentro da literatura espírita uma série de exemplos, uma série de histórias maravilhosas que comprovam para a gente essa existência. Como, por exemplo, o fato de uma criança bater na porta de um médico de madrugada, pedindo a esse médico que fosse socorrer uma determinada pessoa, e o médico, ao chegar lá, pergunta onde está aquela criança que foi lá agora para buscar o socorro, e aquela criança já tinha desencarnado, né? Já era um espírito que tinha ido lá em auxílio àquela pessoa adoentada. Temos também um exemplo na Revista Espírita de uma família que estava migrando para o Brasil num navio, e naquela época os navios demoravam, né, muito tempo para chegar de um lugar para o outro. E nessa viagem, o pai da família, né, desencarnou dentro do navio. E o amigo que iria recebê-los aqui no Rio de Janeiro recebeu a visita dele, já depois de desencarnado, avisando: olha, eu não vou chegar, não vou desembarcar, mas a minha esposa e os meus filhos estão vindo. Então, por favor, os acolha, os receba e os trate com carinho, porque eles ficaram órfãos, não é? Então, com tudo isso, e fora os exemplos, né, que às vezes acontece até pertinho de nós, na casa da gente, alguma aparição, algum aviso, alguma intuição, né, alguma experiência que a gente percebe assim muito perto de nós e que é capaz de mostrar para a gente essa existência, essa sobrevivência dos espíritos. Isso aí acho que quem está nos assistindo agora nesse momento, seja de que religião for ou que não tenha nenhuma religião, tem alguma história para contar a respeito disso, né? Com certeza. Todos nós temos pessoas da nossa casa, parentes ou amigos, que são médiums, né? E que, de alguma maneira, são médios videntes, que veem espíritos, que sentem os espíritos. De acordo com a religião, as pessoas interpretam isso de alguma maneira, né? Da sua maneira. Mas, o que seria de nós, como você falou, né? A gente desencarna, acabou, o Renato vai acabar, a Cristiane vai acabar. Todos esses anos todos que nós cultivamos, os nossos amores nas nossas casas, nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos maridos, nossos filhos, esse amor que nós sabemos que perto do amor de Deus é praticamente nada, mas é amor. Nós estamos aprendendo a amar. Você acha que Deus ia fazer isso com a gente? Pois é. Será que nós não continuamos? Temos aí exemplos, né? Depois você pode falar também sobre a reencarnação. Nós temos visto aí, então agora está aí no Facebook, nas redes sociais, crianças com 1 ano, com 2 anos, que sentam num piano, nunca viu um piano na vida e já sai tocando com 2 anos de idade, 3 anos. Vários exemplos de uma japonesinha, não sei se você já viu, cega, deve ter no máximo uns 5 aninhos. Ela toca, senta no piano, ela toca música, aquelas músicas maravilhosas de Bach, Chopin. Aí de onde vem isso? Como é que ela aprendeu isso do nada? Quer dizer que ela veio com um dom do nada? Quer dizer que Deus privilegia algumas pessoas dando esse dom de tocar um piano maravilhosamente e a outros não? Isso é porque tem uma história de vida passada, né, Cristiane? Exatamente. Que ela aprendeu, que ela tocou, que ela foi uma grande aluna de piano, que tocava maravilhosamente, e que voltou para essa vida e está mostrando o que ela aprendeu. Então,
Deus seria muito justo com todos nós, né? Se nós sumíssemos, nunca mais viria os nossos entes queridos, aquelas pessoas que a gente ama. Nós sabemos, eu tenho meu pai, a minha mãe, meu irmão, que já estão no mundo espiritual, meus tios, minhas tias, que já se foram. Eu sei que um dia eu vou encontrá-los, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Vou chegar lá no mundo espiritual e vou ser recebido pelo meu pai, pela minha mãe, pelos meus tios, pela minha tia, meus primos. Tem vários primos, primas que já estão lá no mundo espiritual. Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Porque senão não teria sentido a minha vida. Não teria sentido nenhuma vida de todos nós, né? Se não houvesse esse laço de amor, o fato dos nossos entes que desencarnarem, eles não acabam, não. Pelo contrário, o amor continua, o pensamento continua. Então Deus não faria nunca isso conosco. Isso. Mas se somos realmente imortais, quer dizer que nós somos realmente imortais. Somos. Então, não tem a menor dúvida quanto a isso. Que a gente não se extingue após a morte. Com a morte, né? Exatamente, Renato. Assim, nós somos espíritos que fomos criados, né, das mãos de Deus, simples e ignorantes. Ninguém foi criado para o mal, né? Foi todo mundo criado simples e ignorante para a gente se desenvolver, para a gente trabalhar, para a gente vivenciar, para a gente conviver, para a gente aprender uns com os outros. Ao longo das nossas reencarnações, não é? Vamos o quê? Nos burilando, nos aprimorando, nos melhorando, até chegarmos à nossa perfeição. Nós, criados simples e ignorantes, tivemos um começo, né? Mas o nosso final lá na frente vai ser a perfeição. Nós vamos um dia também ser espíritos de luz, espíritos perfeitos, né? Essa caminhada é longa, porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio, que é o nosso poder de escolher. Então, muitos de nós, às vezes equivocados, né, vamos para outro caminho que não é tão bom assim. E com isso, através desses nossos equívocos, nós demoramos mais um pouquinho para ir nos melhorando. Ainda agora mesmo falávamos aqui, antes de começar o programa, sobre a justiça de Deus. Que Deus seria esse, né? Se fizesse com que uma pessoa que só pratica o mal, aquela encarnação inteira, fez tanta maldade, tanta ruindade, e a outra que só fez bondade, que só ajudou, que só trabalhou no caminho do bem, e aí, morreu, acabou? Né? Deus não seria justo se fosse assim. Então, na doutrina espírita, a gente aprende o quê? Que a gente mesmo planta e a gente mesmo colhe. E que nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Cada encarnação, nós vamos herdando aquilo que nós viemos plantando ao longo das outras encarnações. Então, somos imortais, sim, e estamos fadados ao bem. Ninguém foi criado para o mal. O mal é a nossa escolha. Quando a gente insiste, né, em se tornar equivocado, insiste em ser ruinzinho, insiste em fazer alguma coisa que não deveria fazer, isso aí é a gente usando o nosso livre-arbítrio. Deus não tem nada com isso. Somos todos espíritos imortais e não nos extinguimos com a morte. O que se extingue com a morte é o nosso corpo. Nosso corpo vai se deteriorar como tudo que é matéria. O nosso corpo é matéria. Em relação ao nosso espírito, o que acontece com ele? Ele vai se tornar eterno, né? Ele vai se libertar daquele corpo, vai deixar de ser alma para se tornar espírito, não é? E vai mantendo a sua forma, a sua plasticidade para o mundo espiritual, né? Que é o nosso mundo verdadeiro. E lá vai passar por determinadas situações, encontrar com os amigos, né? Como o Renato falou, com os inimigos também, né? Às vezes também encontra, né? Dependendo das situações. É verdade. E quando chegar o momento, vai se preparar de novo para reencarnar mais uma vez. Outra coisa que o Renato estava falando ali, da mediunidade, né? A questão que a gente falou ainda agora do Chico Xavier e de tantos outros médiuns que a gente conhece, né? O que são médiuns? São intermediários, são aqueles que trazem para nós informações dos espíritos do lado de lá, né? Então, o Chico, né, no caso que a gente estava falando, ele trabalhou, né, muito mais enquanto esteve aqui conosco com a questão da psicografia, que era a escrita, né? E ele escrevia ao mesmo tempo em 2 folhas, né, Renato? E escrevia espelhado de uma maneira que só dava para ver se botasse na frente do espelho, que escrevia ao contrário. Fenômenos que a gente observava que não podia ser mesmo dele, né?
E algumas obras que ele psicografou com termos tão difíceis. Aquele livro Evolução em Dois Mundos, ele é tão verdade. complicado que ele tem um elucidário, que é como se fosse um dicionário dele, né? Para que a gente possa entender alguns termos muito difíceis. E Chico era uma pessoa muito humilde, né? Havia sido um funcionário público muito simples da cidadezinha onde ele tinha morado. Então, como é que ele ia ter aquele cabedal todo, né? Aquele conhecimento todo de termos tão difíceis, né? De situações tão diferentes daquilo que ele vivia e convivia. Até porque na época que ele esteve aqui com a gente, nem internet tinha, né? Porque senão alguém podia dizer, não, mas ele olhou na internet. Não olhou, porque não tinha como, né? Era tudo muito mais complicado. Então, quando dizemos que somos espíritos imortais, precisamos ter muito cuidado com isso, porque nós vamos colher lá na frente aquilo que nós estamos plantando hoje. Então, quando hoje a gente insiste ainda, né, nos equívocos nossos, nas nossas birras, né, nas nossas travessuras, digamos assim, fazendo aquilo que ainda não é conveniente, aquilo que ainda não é bom para nós lá na frente vamos ter as consequências. Da mesma maneira que se a gente comer coisa que não faz bem para a nossa saúde, o que a gente vai acontecer lá na frente? Vamos ter prejuízo para a saúde, não é assim? Assim também acontece com o nosso espírito. Se nós hoje estamos plantando maldade, lá na frente vamos colher tudo isso. É verdade. Ó, nós temos aqui vários amigos. Keidiva, assistindo. A Cláudia lá do Trabalho de Jesus. Minha querida amiga Celeste Matos, mãe do Lucas. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar sobre o Lucas. Sábado, né? Foi o lançamento do CD do Lucas. Um garoto que nós vimos pequenininho na evangelização, fez um lançamento de um CD maravilhoso, com músicas lindas no teclado, no piano. Eu fiquei assim de boca aberta. Eu não sabia, viu, Celeste, você que está me assistindo agora, não sabia que o Lucas tinha um talento tão grande como esse. Músicas lindas, maravilhosas, tocadas, cantadas, junto lá com Gabriel Leite. E a menina também, lá do Trabalho de Jesus, falou aqui o nome dela, também tocando um violão, também muito lindo, que também vi pequenininha, aprendendo violão lá, no Trabalho de Jesus, junto com o Jailton ensinando ela. E hoje ela está aí tocando, fazendo até música, ela tocou uma música dela, de autoria dela, no violão, linda. Então os parabéns ao Lucas e já está convidado, já falei com ele, dia 1º de setembro, o Lucas, o Gabriel Leite e ela também vão vir aqui para fazer o lançamento desse CD aqui no nosso programa. Vocês vão ver que talento dessas 3 pessoas. Que músicas lindas, maravilhosas. Olha, me emocionei muito. E dá os parabéns a Celeste por esse filho maravilhoso que ela tem. Não, só ele não, vários, são um monte de filhos que ela tem, né? São todos eles lindos, maravilhosos. Todos. Todos eles são maravilhosos. Então aqui nós temos aqui a Cláudia, a Keidiva, a Celeste, minha prima Arlene, lá do Rio de Janeiro também está assistindo a gente aqui, Arlene, minha querida prima, um beijão para você, Rosemary Estevam, Cláudia, seu Ilemar também está lá, está firme assistindo. Seu Ilemar é um grande amigo. Bom, quer dizer que então nós não acabamos quando morremos, continuamos vivos, continuando vendo os nossos amores, quando nos é permitido vir aqui, né? Conhecer, para ver, mandar assim, uma mensagem boa, bacana, através da psicografia. Quem quiser, né? É só ver. Chico, né? Fez muito isso. Muitas cartas consoladoras, né, que ele fazia lá no seu centro espírita, lá, de mães que tinham perdido seus filhos. Então, nós temos muitas provas quanto a isso, né? Agora, eu queria saber o seguinte: o dia que eu desencarnar, eu vou me tornar em o quê? Em quê? Nós todos, vamos nos tornar o quê quando nós desencarnamos? Nós vamos lá para o... Como tem aquela teoria, né, como é que é? Que a gente volta para o todo. Ele falou aqui agora o nome, mas daqui a pouco eu lembro. Ou a gente volta para o todo ou a gente é individual. Mostra pra gente, fala pra gente um pouquinho sobre isso. Antes de eu responder, deixa eu mandar meus abraços também, né? Minha Celeste, minha amiga, doce, companheira de todas as horas.
Olha, meus parabéns pelo seu filho, né? Eu também vi elezinho desde pequenininho, crescendo nesse meio espírita, e é lógico que só podia dar nisso, né? Um talento maravilhoso, um menino, Menino de ouro. ser de luz, Não, espírito de ouro. luz, né? Ele Como é todos os maravilhoso. outros seus filhos lindos e maravilhosos, adoro todos. Um beijo para minha amiga Kediva, um abraço forte, Gladys, né? Arlene, as pessoas que estão nos assistindo. Bom, quando a gente desencarnou, que o nosso espírito se desprendeu do corpo, né, se libertou, né, digamos assim, deixou de ser alma e passou a ser espírito. E o que acontece com ele? Ele vai para a erraticidade, né, vai para o mundo espiritual, que na verdade, lá no mundo espiritual é que é o nosso verdadeiro lar. Né? A gente vem aqui como se fosse para a escola mesmo. A gente vem aqui para aprender coisas que lá no mundo espiritual a gente não poderia aprender. Como, por exemplo, como é que a gente ia passar pela prova da fome se espírito não sente fome? Como é que a gente ia passar pela prova de ser amputado de uma perna, de um braço, se lá a gente não tem, né, esse corpo do jeito que a gente entende aqui, né? Então, existem situações que a gente precisa estar encarnado para poder passar. Então, no momento em que a gente desencarnou, o corpo, a matéria, né, vai lá, vai ser degradada e o nosso espírito vai para o mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, né, que é da onde a gente veio. E lá na erraticidade, ele se mantém com sua forma, com seu perispírito, né, que é o seu envoltório, porque o espírito ele é uma chama, né, uma luz, um clarão. Então, ele não tem uma forma específica. Então, o perispírito, que a gente chama de laço espiritual também, né, é que vai fazer o desenho, vai fazer o contorno, vai fazer a forma. E esse perispírito é o quê? Uma matéria entre o corpo e o espírito em si, né? Digamos que é um elemento semimaterial. E ali ficam gravadas as nossas experiências, ali ficam gravadas tudo que a gente fez de bom, fez de ruim. É como se fosse o nosso código de barras, né? Tá tudo escrito ali. E aí a gente, uma vez desprendido desse corpo, a gente vai direto para lá? Nem sempre. Alguns de nós, muitas vezes apegados, né, à matéria, apegados ao próprio corpo. Às vezes temos a vaidade, né, de não querer que o nosso corpo seja comido pelas minhocas, ou seja cremado, né, ou seja enterrado, ou seja debaixo da terra, ou seja lá onde for. Ficamos ali, enquanto espíritos, apegados àquilo ali, sofrendo aquela dor e vendo o que está acontecendo com o nosso corpo. Muitas vezes acontece. Quando não, quando já estamos mais esclarecidos, né? Quando já entendemos melhor as situações que nos levaram até ali, que a partir dali já estamos numa nova fase das nossos caminhos, né, para a perfeição, nós entendemos, não desencarnamos, né? Já é agora uma nova fase. Então vamos procurar, né? Para onde nós vamos? Nós vamos exatamente para o mesmo lugar onde nós estávamos aqui. Se nós aqui tínhamos nossos vícios, nossas mazelas, nossas coisas, né, mais inferiores, quando a gente desencarna, a gente vai exatamente para esse mesmo lugar. Não é porque a gente desencarna que vira santo, né? A gente continua como se fosse vibrando, né, Renato, na mesma faixa vibratória. Então, se eu gosto do jogo de azar, se eu gosto daquilo ali, de vivenciar aquilo ali, eu vou para onde? Para um lugar onde tem outros espíritos também que gostam da que mesma gostam coisa. e compactuam daquilo ali, né? Isso aí. E muitos de nós também, ao desencarnarmos, não entendemos muito bem o que está acontecendo. Podemos passar por um estágio, né? Como se estivéssemos num tratamento médico, numa internação hospitalar, até entender o processo do que está acontecendo com a gente, para depois encontrarmos o nosso caminho lá no mundo espiritual. Então, a gente precisa ter o cuidado do que a gente está fazendo hoje, não é? Porque o que a gente está fazendo hoje, nós vamos fazer lá. Renato, por exemplo, quando for para lá, vai trabalhar muito, porque ele trabalha a beça. Estava falando com ele aqui ainda agora, que eu não sei como ele dá conta, né? Porque tem a Associação dos Moradores, tem o trabalho dele mesmo, o ganha-pão dele, né? Tem o centro, tem o programa, tem tanta coisa, né, para fazer, né? Então, a gente percebe que
Depois que vai para lá, vai continuar fazendo a mesma coisa. Então, que a gente possa prestar muita atenção, né? Onde está indo a nossa energia, onde nós estamos gastando o nosso tempo, se o que a gente está fazendo é um trabalho útil, é um trabalho no bem, se a gente está colaborando com o nosso próximo, ou se a gente está só pensando em prazer, em diversão, em coisas que não vão levar a gente muito adiante, né? Isso a gente sempre fala aqui no nosso programa, que nós não viemos aqui esse planeta passar férias, né? Então, e sempre fala isso, é importante frisar para as pessoas. Você que tem preconceitos de raça, né? Se você tem preconceito de religião, preconceito de opção sexual, você que gosta de maltratar os animais, que gosta de destruir o meio ambiente, de destruir florestas, como ela acabou de falar. Nós desencarnamos, mas nós vamos voltar para o mesmo lugar que nós saímos. Então, se você é uma pessoa que destrói a natureza, que destrói a mata, você vai exatamente para aquele lugar lá, para que você possa sentir as consequências do desmatamento, da seca, da falta d'água, do calor insuportável, ficar como fica 6 meses, 1 ano sem chover. É por acaso isso? Porque Deus é justo, Deus é bom. Deus não vai fazer nada, nós vamos passar por nada que aquilo que a gente não mereça. Então, você que é preconceituoso, né, contra nossos irmãos, na religião, contra os negros, né, principalmente, contra a raça negra, que é muita gente preconceituosa, racista. Aí na próxima, né, Cristiane, na próxima virá, com certeza, como um negro, para sentir na pele o preconceito que você tinha para com nossos irmãos. Entender que todos nós somos iguais, que ninguém é melhor do que ninguém. Hoje eu estou branco, né, com a pele branca, mas amanhã eu posso vir com a pele negra, amarela. Mas aonde eu vier, eu estarei no local que eu mereço estar, passando por aquilo que eu mereço estar. Não é assim, Cristiane? Exatamente, exatamente. Nada diferente. Então, Exatamente. Deus não é injusto, Deus é bom. E outra coisa, Deus não pune ninguém. Deus é amor. Deus é amor, Ele quer sempre o nosso melhor. Se nós sofremos, como ela falou, é por nossa própria culpa, porque nós fazemos coisas erradas, nós usamos nosso livre-arbítrio de maneira equivocada. Não é isso? Exatamente. Aliás, Deus não tem nada a ver com isso, né, Tem Renato? nada a ver com É a gente que planta e a gente que colhe, não é? Sempre. A gente está dentro das leis de Deus, né? Jesus falou isso. Que são as leis de causa e efeito, né? De ação e reação, as leis que estão aqui dentro. De Jesus evolução, falou de trabalho, isso de tudo. claramente Então. para todos nós, né? Aí é com a gente mesmo, né? Jesus falou, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Faça aos outros aquilo que gostaria que te fizesse. Então, se você quer que as pessoas te tratem bem, sejam amorosas com você, sejam justas com você, seja você. Seja justo, seja bom, seja compreensivo, ajude, faça caridade, distribua amor, que você vai receber isso tudo de volta. Como ela falou, a lei de ação e reação. Não é assim? Isso. Então, vamos ser bons. Se quisermos colher coisas boas, vamos fazer coisas boas, vamos plantar coisas boas. É para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui de férias, não. Né, Cristiane? Nós estamos aqui para trabalhar, para crescer, para melhorar. Não a passeio. Para evoluir. É isso mesmo. A morte pode ser considerada uma liberdade, uma libertação do espírito? Sim, né? Porque enquanto, né, o espírito está aprisionado aqui no nosso corpo, né, enquanto é chamado de alma, ele sofre, né? Sofre porque lá é que é a casa dele, é igual a gente vai para a escola. E às vezes a gente não tem vontade de ir para a escola, né? Com um tempinho assim, a gente tem vontade de ficar em casa, né? Às vezes a gente quer ficar vendo filme, comendo pipoquinha. Não tem vontade, né, de ir para lá para a escola, né? E com os espíritos acontece a mesma coisa. Muitas das vezes, né, se sente aprisionado, tem vontade de voltar para sua casa, para sua pátria espiritual, encontrar com seus amigos, né, e viver por lá. E o que é importante a gente pensar sobre isso? Que para o espírito
é importante essa libertação. Agora, para aqueles que ficam, né, os parentes costumam dizer o quê? Perdi, né? Perdi meu pai, perdi meu avô, perdi meu amigo. Porque a gente tem aquele olhar assim de que, e agora, né? Como é que eu vou ficar aqui sem esse irmão que acabou de desencarnar, né? Então, muitas das vezes, a gente até atrapalha com esse nosso pensamento, com essa nossa energia, no processo do desencarne e na libertação daquele espírito. Tem na literatura espírita, inclusive, uma história que conta de uma família inteira que era assim, muito dependente de uma determinada pessoa que desencarnou, e essa pessoa, o espírito foi para a erraticidade e quando chegou lá, não conseguia ter paz, não conseguia ter sossego. Por quê? Porque a família ficava aqui o tempo inteiro pensando como é que eu vou viver sem ele, como é que eu vou fazer, como é que vai ser minha vida agora, como é que vai ser o custeio das nossas despesas, como é que vai ser a situação tal, situação tal, situação tal, situação tal. E aí os amigos espirituais, olha que interessante, Renata, os amigos espirituais se reuniram e conversaram assim, olha, vamos arranjar uns probleminha para essa família? Porque aí eles vão parar de ficar, né, nessa agonia, nesse desespero dessa separação e vão deixar o pobre coitado do espírito seguir o seu caminho, né? E assim fizeram, ajeitaram para arrumar uns probleminhas lá na Terra, né? Que é para aquela família tirar o foco naquele desencarnado para que o espírito dele pudesse seguir o seu caminho lá na erraticidade. E quantos de nós, né, às vezes ficamos aqui, perdemos uma pessoa e mantemos aquele quarto como se fosse um museu, né? E mantemos aquelas roupas como se fosse um museu. E mantemos aquelas ferramentas como se fosse um museu. Para lembrar, para ficar agarrado ali naquela pessoa, né? E às vezes a gente cria até um processo não muito bom para aquele espírito que está desencarnado. Então, a ideia da desencarnação, do desencarne, né, é o espírito se libertar e voltar para a pátria espiritual, seguir o seu caminho, conforme tem que ser com todos nós, não é assim? É verdade. Bom, eu aqui tenho quem está também nos assistindo, a minha querida amiga Dirce Oliveira, lá do Leão Denis, da Milagros também, amiga querida. Muito. E eu vou ler aqui um informe que ela me pediu para que eu falasse, já falei semana passada, vou falar de novo agora. Primeiro Fórum Espírita Leão Denis, de Cabo Frio. No teatro, né? É o teatro, não, vai ser no Green Hotéis, na Avenida Teixeira de Souza, 156 aí no centro. É O Futuro do Espiritismo. É o livro, né, de Leão Denis. E vão ter 4 oradores. Vai ser o André Siqueira, a Mabel Lima, lá de São Pedro, Saulo Monteiro e Vinícius Lara. Tudo de bom. Vai ser dia 26 de agosto. Né? Então, ainda tem tempinho aí para as pessoas se prepararem. Tem que fazer a inscrição de R$30. Mas, quem fizer pagar R$30 vai receber o livro do Leão Denis, O Futuro do Espiritismo. Então, na verdade, você vai estar comprando o livro e vai estar estudando, aprendendo, né, com esse fórum espírita. Então, é importante, muito importante, né, o Leão Denis, a gente sabe, né, a história de Leão Denis, né, no espiritismo. Então, estão todos convidados aí a pensar nisso aí, dia 28. Vamos falar semana que vem de novo, né, até antes na semana anterior, a esse primeiro Fórum Espírita, Leão Denis, de Cabo Frio. Tá ok? Minha querida amiga, você já falou alguma coisa, mas eu gostaria que você falasse mais para que a gente possa aprender mais. Os espíritos se agrupam, né, no mundo espiritual. O que fazem lá? Explica para a gente aí como é que é a coisa, como é que funciona a coisa aí, para a gente bater mais, para a gente aprender, ver se a gente aprende mesmo para chegar do lado de lá melhorzinho do que estamos hoje, né? Bom, um beijo, né, primeiro para minha amiga Dirce, que fez muita diferença na minha vida. Gosto demais de você. Vamos lá. Os espíritos lá da erraticidade se agrupam, claro, né? Se agrupam, se unem, já falamos um pouquinho antes, né? De acordo com as afinidades e com os afins, né? Então, nós vemos as colônias espirituais, as cidades espirituais, muito conhecidas por causa do nosso lar, né? Tanto do livro quanto do filme, né? Que foi muito utilizado como um modelo para a gente, exemplo de lares espirituais, não é? Então, essas colônias, elas são formadas
tanto de espíritos bons quanto de espíritos ruins. Tanto que lá em nosso lar não era todo mundo que entra, né? Tem pessoas, verdade. tem espíritos que não dá para entrar lá, não é? Mas o que é importante a gente saber? Que a gente vai se unir e formar outros lares com a nossa parentela espiritual, né? Que nós não temos só os parentes aqui do corpo, né? Os parentes da família da gente. Nós somos uma família só, né? Nós temos afinidades com outras pessoas que não são da nossa família, que criam a nossa família espiritual, não é assim? Então, quando a gente vai lá para o mundo espiritual, nós vamos sim encontrar com aquelas pessoas que temos afinidade, de acordo com a nossa faixa vibratória, de acordo com a nossa sintonia. Merecimento. Não é? Pois é, e mais uma vez temos que ter o cuidado sobre como é que nós estamos vivendo a nossa vida aqui. Porque sabe-se lá para qual lugar que a gente vai, né? Nós espíritas sabemos que existe um lugar chamado umbral. Esse umbral é um lugar onde os nossos irmãos equivocados, depois do desencarne, ficam vivendo lá. Né? E nesse umbral existe toda a gama de coisas que a gente possa imaginar. Existem colônias espirituais só feitas, né, construídas por conta de sexo, né? Que elas são mantidas pelas nossas energias sexuais desequilibradas, né? Tem aberrações sexuais nessas colônias, né? Existem colônias espirituais de drogaditos, de drogados, né? Sim. Que obsediam, que perseguem, que fazem uma série de coisas, mas existem colônias espirituais mais felizes, né? Onde nós estudamos, onde nós trabalhamos, onde nós encontramos amigos afins, né? Porque a gente também tem que pensar que a gente não é tão ruinzinho assim, né? A gente também tem nossas qualidades, tem nossas virtudes, não é isso? Somos pessoas de bem, honradas, trabalhamos e procuramos seguir o exemplo, o modelo do nosso Jesus, não é assim? Então, que a gente se preocupe, né, de como é que vai ser depois. Do mesmo jeito que a gente se preocupa com o nosso corpo quando a gente envelhecer, né? Ah, eu não devo comer gordura, porque quando eu ficar mais velha, essa gordura vai entupir, né, os meus vasos. A mesma maneira a gente tem que pensar em relação ao nosso espírito, né? Eu não devo fazer certas coisas, não devo desejar o mal, não devo praticar o mal, não devo pensar no mal. É difícil, mas a gente vive assim, né? Dizem que o espírita é reconhecido pelos esforços que faz todos os dias da sua vida, né? Para se tornar uma pessoa melhor. Então é isso que nós estamos fazendo, trabalhando, labutando no caminho do bem, para que depois, quando a gente volte para a nossa pátria espiritual, a gente vá viver numa colônia, né? Numa cidade bacana, encontrar os nossos amigos lá. É verdade. Então, isso é importante você estar falando, para entender que todos nós que vivemos nesse planeta, que é um planeta de provas e expiações, que somos espíritos imperfeitos, que ninguém desencarna ou morre, né, e vira santo. Isso é a primeira coisa, né? As pessoas, a gente ouve muitas pessoas falarem, morreu, foi para o céu. O céu vai depender das obras dele. Né? O céu, que a gente fala, que não existe o céu, existem sim as colônias espirituais, como a Cristiane acabou de falar, né? Vamos fazer nossa parte, fazer o bem, fazer coisas boas, para que a gente possa ir para uma colônia dessa que ela falou, boa, que a gente possa ir lá estudar, aprender, trabalhar, servir, continuar servindo, ajudando ao próximo, né? Porque a gente sempre vai encontrar pessoas que estão precisando de ajuda, assim como nós precisamos, encontraremos irmãos que precisam de ajuda, e que estejamos preparados para ajudar essas pessoas, esses irmãos, esses espíritos que estão do lado de lá. Como a gente ajuda aqui os encarnados, vamos continuar ajudando lá os desencarnados, porque as dores, os sofrimentos, as virtudes, os defeitos, tudo aquilo que as pessoas têm aqui, sentem aqui, vai para o lado de lá, continua sendo do mesmo jeito, né? A pessoa que aqui era vaidosa, a pessoa aqui que era egoísta, que era orgulhosa e que é indiferente para as dores das pessoas, ela vai chegar no mundo de lá, ela vai continuar do mesmo jeito. E ela vai estar onde? No lugar, como ela falou, vai estar junto com aquelas pessoas que se afinam com ela, que pensam como ela, que vibram como ela. Porque isso é uma coisa independente da vontade de Deus. É a sua vibração. A sua vibração é que vai lhe levar para o local que você merece estar. Não é Deus que pega você e coloca lá, não, você vai ficar aqui porque você fez isso e isso. Não, você mesmo é que vai sozinha.
Porque Deus não pune ninguém. Você vai com a sua vibração. Aqui, como teve o centro de interesse lá no CIF, né? Tem o seu centro de interesse. Seu centro de interesse ia ficar no meio, como ela falou, ou de pessoal que toma drogas, ou é sexo, você vai ficar lá. Porque a sua vibração vai te levar para lá. Então que tenhamos boas vibrações, né, Cristiane? Claro, Que tenhamos sempre. bons, pessoas justas, sérias, pessoas honestas, para que a gente possa ir para um local onde possa continuar vivendo do jeito que a gente vive aqui na Terra. Ninguém vai virar santo. Renato, assim, a situação é muito simples, né? É, a gente verdade. é que complica, E né? como a gente complicamos? que complica. Pois é, porque a gente tem que seguir o que o mestre ensinou pra gente. O que ele falou? A gente não pode pagar o mal com o mal, né? Nada de vingança, nada de ruindade, nada de querer desejar o mal dos outros. Se a gente fizer isso, acho que a gente já consegue muita coisa, não é? Com Até certeza. porque existe um Deus no céu, né? E a justiça divina é uma lei implacável, não existe. Se eu arrancar uma plantinha dali, Deus está vendo, né? Qualquer situação, Deus está vendo. Eu praticar qualquer mal que seja. Não precisa nem praticar, só de pensar, né? Só de desejar, só de verdade. né? Maniquetar, né? Que fala, né? A gente querer fazer alguma coisa, só da gente já estar fazendo aquilo ali, a gente já se cerca daquela energia que não é muito boa, né? E depois lá na frente, meu Deus, o que eu estou pagando? Está pagando que você mesmo plantou, né? Não existe pagar. A gente paga o que a gente mesmo plantou. Aí vai colher, né? Com certeza. Olha, nós vamos passar então agora um apoio cultural rapidinho, só para a gente tomar uma água aqui e voltamos já já. É rapidinho, tá? Rapidinho a gente volta. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Bom, meus amigos, nós voltamos do nosso apoio cultural e nós vamos continuar querendo aprender, entender isso aí, viu?
esse negócio de espírito aí, como fala? Espírito, como o pessoal fala, né? Nós falamos da... Agora eu quero saber o seguinte, os espíritos, eles podem interferir nas nossas vidas? Eles atrapalham a nossa vida? Eles ajudam a nossa vida? Como é que funciona isso? Pois é, dizem os espíritos, né, para Kardec, que interferem mais do que a gente imagina, né? E que normalmente eles é que estão aqui nos dirigindo. Eles estão em toda parte, né? Falamos lá no começo que esses espíritos pululam, né, em todas as partes do universo, estão espalhados por aí afora. E já conversamos também que nem todos os espíritos são espíritos de luz, né? Precisamos ter esse E cuidado. nem todos são amigos. Pois é, e nem todos são amigos, né? E também tem aqueles que a gente prejudicou, né, em algum momento por aí, que está atrás da gente, está procurando para se vingar da gente, né? Porque às vezes também não esqueceu, não perdoou. É Como verdade. a gente também muitas das vezes não perdoa e nem esquece. Então esses espíritos, eles interferem sim em nossa vida mais do que a gente possa imaginar. Por quê? Porque se eles estão em toda parte, e se a gente tem uma sintonia, um magnetismo, uma faixa vibratória, eles vão se ligar com a gente de acordo com o que a gente está pensando, de acordo com o que a gente está fazendo, né? Existe um fenômeno na doutrina espírita que a gente chama de obsessão. A obsessão, ela pode ser branda ou pode ser mais séria, né? Existem vários graus de obsessão, não é muito esse o assunto da gente. Mas é importante que a gente fale sobre a obsessão, porque no mais das vezes acontece com a gente sem que a gente perceba. E por que acontece, né, essa obsessão? Acontece não só dos espíritos obsediarem a gente, como a gente obsediar o espírito. No caso que contamos ainda agora, daquele pai de família que havia desencarnado, e que a família estava toda preocupada, como é que ia ser, como é que não ia ser, e ele lá na erraticidade, o espírito não conseguia ter sossego, isso era uma espécie de obsessão, que a família estava influenciando, né, exercendo uma influência sobre o espírito dele, que estava lá no mundo espiritual já, e mesmo assim estava sofrendo, porque aquela família não deixava ele em paz. E acontece ao contrário. Acontece que a gente aqui, né, dependendo do que a gente pensa, do que a gente faz, do que a gente fala, a gente vai estar cercado de uma nuvem de espíritos que se comprazem daquilo que a gente está fazendo. Então, é por isso que Renato se dá tão bem. Por quê? Porque quando ele se propõe a fazer um trabalho do bem, precisa de uma cadeira. Aí já ganhou 8 cadeiras de um, já arranjou 20 cadeiras do outro, e assim está indo. Por quê? Porque os bons espíritos estão empenhados nesse trabalho dele, no caminho do bem. Ele está ajudando, ele está colaborando com uma comunidade inteira, de um bairro inteiro, quiçá da cidade inteira, né, Renato? Então, com isso, a espiritualidade ampara, ajuda e está próximo dele, ajudando para que ele consiga os objetivos que ele está querendo propor, não é assim? Da mesma maneira, a gente, quando está pensando em vingança, quando está pensando em fazer o mal, quando está desejando, né, o mal daquela outra pessoa, de que tipo de espírito que a gente vai se cercar? De espíritos não muito bons, não é assim? Por isso precisamos ter esse cuidado, por isso precisamos vigiar os nossos pensamentos, né? Precisamos orar e vigiar como Jesus nos ensinou. Porque da mesma maneira que existem os bons espíritos, também existem aqueles que não são tão bons. E a gente tem tanta literatura, tem tanta experiência, né, que a doutrina fala para nós, do tipo de espírito que pode estar perto de nós, quando a gente está vendo um filme de guerra, não é? A gente está vendo um filme de violência, de morte, de assassinato. Que tipo de espírito pode vir ali para perto da gente? Às vezes nem para obsediar, mas porque se compraz, né, com aquela energia daquela guerra, daquele tiro, daquela coisa ruim que está acontecendo ali, não é? Por que é tão perigoso a gente deixar essas crianças ficarem na frente de uma tela de computador, além de todos os males, né, que a gente sabe, né? Por quê? Porque aquilo ali pode virar uma monoideia, uma ideia fixa, que faz com que a gente só pense naquilo, só deseje fazer aquilo e esqueça do resto todo. Tem um caso que aconteceu com uma conhecida nossa, que ela começou a jogar um joguinho no computador, não tinha muita coisa para fazer, começou a jogar aquele joguinho no computador, e daqui a pouco ela já não fazia mais nada em casa, e daqui a pouco ela já estava viciada naquele joguinho, e daqui a pouco ela se desafiava, ela mesma, né? Não, depois que eu ganhar 10 vezes eu paro. E ia pela noite adentro, e virava a noite, e ela já não se importava mais com ela mesma, e nem com a casa, e aquilo ali virou um grande processo obsessivo. Porque perto dela vieram o quê? Os espíritos que estavam ali, né?
Que se gostam da mesma coisa. se comprazendo daquilo ali. Então, olha o cuidado que a gente precisa ter com o que a gente está fazendo. Às vezes a gente julga ser um joguinho inocente, mas muitas das vezes a gente está atraindo para perto de nós espíritos não muito felizes, não é assim? E é assim com tudo. É assim quando a gente não perdoa, é assim quando a gente usa algum tipo de droga, é assim quando a gente usa também as drogas lícitas, né? É assim quando a gente deseja o mal, é assim quando a gente deseja o bem, quando a gente faz o bem. Então precisamos vigiar muito esse nosso pensamento, porque os espíritos interferem muito em nossas vidas, não é? Da mesma maneira que nós também interferimos na vida dos espíritos. É verdade. Quando Jesus falou que, né, orai e vigiai, é para você orar e vigiar a sua vida, não a vida do vizinho, né? É a sua vida. Sobre isso tudo que ela falou aí. Porque uma coisa importante que você falou, que é só complementar, a respeito das pessoas que têm o hábito, ou deixar seus filhos, antes de dormir, tarde da noite, né, que os nossos filhos não dormem mais cedo, assistir filmes de terror, filme de suspense, filme de morte. Aí assiste aquele filme, fica naquela vibração, fica com aquelas companhias, aí vai dormir. Nós já sabemos, já falamos várias vezes aqui, e você que está nos assistindo, quando a gente dorme, a gente sai do corpo. Nosso corpo sai. E nós vamos passear pelo mundo espiritual, não é? Só que a gente vem naquela vibração de morte, de coisa, de sangue, coisas ruins. Para onde que nós vamos? Você acha que nós vamos para um lugar bom? Você acha que nós vamos para uma colônia para estudar coisas boas, aprender coisas boas, sadias? Não vamos, nós vamos para locais ruins. Aí, isso é muito comum, a gente vê as pessoas que dormiram bem, dormiram a noite inteira, mas acordam de manhã cansadas. Não sabe por quê. Meu Deus, eu dormi 10 horas e estou cansada, parece que eu levei uma surra. Minha filha, porque você, durante a noite, andou indo para uns lugares não muito bons. E que isso suga a sua energia toda. Então, a gente deve ter muito cuidado com nossas crianças, com nós também, conosco também, né? Cada um de nós, não assistir filmes violentos, não assistir de guerra. Tem pessoas que adoram assistir um filme de violência antes de dormir. Aí quando vai dormir, não dorme direito, tem pesadelos, né? Então, muito cuidado com nossos filhos, não deixar nossos filhos até tarde nos computadores, como ela falou, porque a gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe o que nossos filhos estão vendo, assistindo nos computadores, pode estar assistindo tudo, porque infelizmente a internet, as redes sociais, tem muitas coisas boas, Eu só procuro as coisas boas. Mas a gente sabe que tem muitas coisas ruins também aqui dentro, né, Cristiane? E que as crianças vão assistir essas coisas aí e depois isso aí tem uma consequência muito grave. Também esses joguinhos de videogame, né? Que hoje, pelo amor de Deus, esses jogos novos aí, aqueles games aí, cada jogo mais violento do que o outro. É uma coisa terrível. É só de morte, um matando o outro, sei o quê. O que nossos filhos vão... Para onde que eles vão quando dormir? E ficam até a madrugada, né? Fala. O sono, né? Quando nós dormimos, né? A nossa alma sofre um fenômeno de emancipação. Isso aí. E ela vai exatamente para onde? Para onde a gente se afiniza. Por isso o cuidado, né? Por isso é importante a gente orar antes de dormir, por isso é importante a gente não ter uma televisão perto da gente, né? Não dormir com aquela televisão ligada, porque senão a gente dorme, mas o espírito não dorme, né? O espírito não descansa, a alma, na verdade, né? Porque está encarnada. Então, esse fenômeno da emancipação da alma, né? Quando ela se projeta e vai para outros lugares, quando a gente está dormindo, isso é como se fosse um treino para a morte, não é? Ela se desprende momentaneamente, fica ligada na gente, lógico, né? Mas se desprende momentaneamente e vai exatamente para aqueles lugares onde a gente estava afinizando. Por isso que muitas das vezes a gente dorme, parece que não dormiu. Ou então acorda, acordei, parece que eu levei uma coça. Às vezes levou mesmo, né?
Sabe-se lá Cheio para de onde que olheira. foi, né? Sabe-se lá para onde que a gente É vai, verdade, né? tem que ter Então, muito até cuidado. com isso, a gente tem que ter o cuidado, que é essa preparação para o nosso sono, que é o momento em que o nosso corpo vai descansar. A gente precisa do nosso corpo, né? Nosso corpo é nosso instrumento, nossa ferramenta de trabalho. Mas, no mesmo tempo que o nosso corpo está descansando, a nossa alma está desprendida. É E verdade. para onde que ela vai? Se a gente ficar assistindo filme de terror, ficar praguejando, né? Ou for dormir nervosa, preocupada, essas coisas todas, essa nossa alma vai para lugares não muito adequados. Por isso que é importante a gente botar uma música, né, tranquila, ou a gente tentar repousar e orar mesmo, e visualizar, e pensar em Jesus, e meditar, refletir, fazer qualquer coisa que nos ligue com coisas boas, né? Não só nós, mas também a nossa família, os nossos filhos, porque a nossa família toda, ela é formada pelos nossos fluidos todos, né? Pelas energias de todos que verdade. estão habitando aquele lar, né? Então é importante que exista uma sintonia boa também. Bom, nós estamos, faltam 20 minutos para o nosso programa. Nós sabemos, né, para os nossos telespectadores que não conhecem o Espiritismo, que o Espiritismo surgiu na França. Em primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, foi editado em 1857. Muitas pessoas confundem o Espiritismo com outras religiões, aqui no Brasil principalmente. Então, a origem do Espiritismo é na França, aconteceu na França. Allan Kardec, e ela vai explicar para a gente aqui tudinho sobre isso. E começou com fenômenos das mesas girantes, né? Gostaria que você explicasse para a gente o que é a mesa girante, o que acontecia nessas mesas girantes, o que foi que levou, que despertou nosso querido amigo Leon Denisard a se interessar pelo Espiritismo, a entender o que estava acontecendo com essas mesas girantes, porque era uma festa, né? Era uma festa em Paris, ver mesa ficar girando, cadeira voando, né? Explica pra gente como é que foi que surgiu o Espiritismo aí. Esse fenômeno é um grande, né, divulgador dessa sobrevivência do espírito, né, dessa existência do espírito. Por quê? Porque os fenômenos sempre existiram, né? Os fenômenos mediúnicos, os fenômenos de movimentação, de aparições, de casas mal assombradas, né? De assombrações, tudo isso sempre existiu, né? Só que ali, naquele momento, lá na França, né? Em 1857, um pouquinho antes, né? Allan Kardec, que era um professor renomado, estudioso, dedicado, uma pessoa respeitada na sociedade, foi convidada a assistir uma noite, né, de mesa girante num jantar na casa de determinada pessoa. Naquela época era muito comum, depois dos jantares, acontecer esses fenômenos, né? As pessoas iam para a sala de estar e tomavam seus licores, né, digestivos depois do jantar e assistiam aqueles fenômenos. Os fenômenos eram o quê? As mesas que giravam, as mesas que rodavam. Eram mesinhas normalmente pequenas, redondas, né, com aquele pezinho de galo, né, que fala. E que flutuavam. E que flutuavam no ar, e batiam e aquelas coisas. E Allan Kardec, num evento desse, né, que era comum, né, lá nessa época, lá na Europa, não só na França, mas em outros lugares, convidado que foi para lá, observou que existia um princípio inteligente atrás daquilo ali, que não era a mesa que estava falando, não era a mesa que estava batendo, que tinha uma razão de ser naquilo ali, né? Ele era um cientista, uma pessoa estudiosa, uma pessoa inteligente. Ele não ia achar que aquilo ali era uma coisa do outro mundo, né? Até porque a gente sabe que o sobrenatural não existe, que tinha que ter alguma coisa ali. Então, alguma explicação, não né? é? E ali, ele observando, né? E ali começou a pesquisar, teve um método de pesquisa e, através disso, ele descobriu que realmente existia um fenômeno de comunicação mediúnica, né? Lógico, e precisava acontecer dessa forma para que trouxesse informações. Então, as perguntas eram feitas, ou o sim e o não, né? Cada batida significava uma coisa, né? E depois dali, esses fenômenos foram aparecendo de outras maneiras. E aí, às vezes, as pessoas perguntam, mas por que hoje não tem mais? Porque a gente não tem mais a necessidade, né, disso para mostrar que os espíritos existem e se comunicam conosco.
porque hoje já foram desenvolvidas outras formas, né? Inclusive a gente tem hoje formas mais modernas, até de transcomunicação instrumental, né? De outras maneiras do espírito se comunicar conosco. Então não precisa mais que as mesas girem. Mas foi fundamental, foi importante que aquilo acontecesse naquele momento, porque estávamos ali no século das luzes, né? O homem estava muito envolvido com a filosofia, com o conhecimento das coisas, questionando Deus, questionando tudo, né? Feminismo. Então aconteceu tudo daquele jeito porque a espiritualidade já tinha preparado para que tudo acontecesse daquele jeito, né? Nós sabemos que não existe por acaso e sabemos também que tudo que se concretiza aqui no mundo material, primeiro aconteceu no mundo espiritual. Então aconteceu naquele momento porque era ali que precisava acontecer, não é? E que, como foi feliz Kardec, né, codificando essa doutrina, né, trazendo tanta informação, que os espíritos deviam estar ali borbulhando, efervescendo, para trazer essas informações para a gente, né? É verdade. E como é que você falou, né, que é um professor, cientista, ele falou, epa, tem alguma coisa aí diferente aí. Porque uma mesa não pode responder a uma pergunta. Ela não tem inteligência, ela não pensa, ela não tem cérebro, como é que ela vai responder uma pergunta? Foi aí que começou, né? Chamar atenção. E no início ele também não acreditava, né? Quem levou foi um amigo dele, muito amigo, que dizia, vai lá, vamos lá, o que acontece? Foi aí que chamou a atenção dele. Mas no início também ele era cético, ele não queria ir, não. Ele achava que isso aí era coisa de... imagina, era né? magnetismo, né? Outras coisas, né? Mas só que o magnetismo, a mesa não responde uma pergunta, né? O magnetismo não tem essa capacidade. Então foi aí que ele começou a pensar, achar que tinha coisa diferente e chegou. E hoje nós temos essa doutrina maravilhosa aí, tem o Pentateuco, né? Que são os 5 livros, e milhares de livros hoje aí psicografados. Mas diz pra gente uma coisa. Eu gostaria de saber que outros fenômenos também comprovam a existência. Você falou aí das mesas girantes. E hoje, o que nós temos aí que comprovam também? Temos muitas... Cientificamente falando também, né? Temos muitas coisas, né? A gente sabe das experiências de quase morte, né? Que são experiências que as pessoas têm divulgado, né? Existe até um livro recente do Dr. Ian Anderson, se eu não me engano, contando que ele esteve num estado de coma, né? E quando ele voltou desse coma, ele sabia de informações que ninguém na família dele tinha contado. Olha que coisa interessante, né? Então, nessa experiência que ele teve, ele foi levado por um espírito para obter informações sobre ele, sobre a família dele, informações preciosas que mudou o destino dele. E ele era muito cético, um cientista que assim, não acreditava em nada além da matéria. E a gente tem experiências, relatos, né, de amigos, de conhecidos, de revistas, de livros, de quantas situações de pessoas que passam por essa experiência de quase morte que depois vêm contar para a gente coisas assim assustadoras, né? A gente tem os fenômenos da psicografia, não é? Da psicofonia, né? Que é a pessoa que fala, a psicografia, a pessoa que escreve através da influência dos espíritos. Tem as pessoas que conseguem falar em outras línguas, né, através da influência dos espíritos. A gente tem essa transcomunicação instrumental, que é quando os espíritos entram em contato com a gente através da televisão, através do celular, através do fax, através rádio. De rádio. Antigamente se usava muito rádio, né? Existem estudos científicos, né, através disso, né? E tem mais o quê? Terapia de vida passada, né? Que a gente pode considerar uma experiência, né? Diferenciada, se bem que tem pessoas que fazem turismo, né? Para saber como é que foi lá na vida passada. Mas a gente observa que é um tratamento bem considerável, né? Tem curado pessoas que não conseguem encontrar as causas na vida presente, sobre depressão, tendências a suicídio, algumas outras ansiedades, outros transtornos, né? E o que mais? Dentro da psicografia, a gente tem a psicografia direta, a psicografia indireta, né? Tem várias situações. A que a gente mais escuta falar é a psicografia normal. Além disso, a gente tem os fenômenos que acontecem, as batidas, as aparições, né? Temos a clarividência, que é aquela pessoa que vê com os olhos fechados, né? Consegue perceber determinadas situações. O próprio fenômeno das casas mal-assombradas, né? Mostra para nós que a existência de algum espírito, né, de alguma energia ali dentro daquele determinado lugar.
Entre outras coisas, né? Isso aí, você falou da EQM, né? Que é a Uhum. experiência de quase morte, né? De pessoas que ficaram em coma e que fizeram cirurgias na sala de cirurgia, né? Tem um caso muito interessante de uma senhora que ela estava em coma, estava sendo feita uma cirurgia nela, e que ela usava dentadura, uma dentadura superior. E que a enfermeira pegou, botou num tipo um guardanapo e guardou na gaveta no consultório. E ela, na cirurgia, ela saiu do corpo, ela viu, né, ela flutuou, ficou em cima do corpo, e ela viu quando a enfermeira pegou a dentadura e guardou. Passou-se o tempo, ela fez a cirurgia, ela voltou para o corpo, se recuperou, voltou à saúde. Aí ela se deu conta que estava sem dentadura. Aí ela chegou e virou para a enfermeira e falou assim, por favor, pega, por favor, aquela dentadura, minha dentadura que você botou dentro daquela gaveta ali. A enfermeira falou assim, hã? A enfermeira levou um susto. Como é que você estava em coma? Como é que a senhora viu? Aí eu vi, eu estava de cima assim, eu vi tudinho que vocês fizeram, que vocês conversavam, que vocês fizeram no meu corpo. Eu estava aqui vendo tudo em espírito. Aí ninguém acreditou. Né? E como ela tem várias cientistas também fazendo, que eles pegam, colocam prateleira assim no alto das salas de cirurgia e botam um objeto lá que ninguém sabe o que é. Aí acontece o negócio, aí o espírito sai e vai lá. Do corpo. O espírito sai do corpo durante a cirurgia, ou em coma, e sai, ele olha, ele vê o que está lá. E na volta, ele diz o que está lá em cima daquela prateleira sem ter ido lá. Então, tem vários tipos de experiências. Quem quiser, isso aí está aí na internet. É só verificar essas experiências de quase morte. A transcomunicação, tem vários sites falando e mostrando, espíritos aparecendo nas telas da televisão. E tem ainda, Renato, as ideias inatas, né? Que a gente falou também antes, né? Aquelas pessoas que têm... que sabe pintar, tem o dom de pintar, já nasceu com aquele dom da pintura, que toca piano, né? Que consegue ingressar numa universidade com 11 anos de idade. A gente tem relatos maravilhosos. Com 3 meses já falava, aquele rapaz lá da Índia, né? Que com 3 meses já falava, aí quase que infartou o pai e a mãe, né? Que conversou com a mãe. Mãe, eu já sei falar, com 3 meses a mãe levou um susto. Isso também comprova, né? A existência do espírito. Uma criança com 5 anos que senta no piano e começa a tocar maravilhosamente, músicas maravilhosas de Chopin, de Bach, não sei o quê. De onde que ela aprendeu isso, gente? Tem um porquê, tem uma razão, né? Não é por acaso, não, gente. Porque Deus, ele não privilegia ninguém, não. Todos nós somos iguais. Agora, nós faltam 10 minutinhos, mas eu gostaria de fazer. Tudo isso nós falamos, né? Das coisas que comprovam a existência dos espíritos, mas existem umas coisas mais simples, que comprovam o dia a dia. Como é que é? O que você pode dizer sobre isso? Explica pra gente alguma coisa de maneira simples. Bem simples, que acontece assim, diariamente, que as pessoas não se dão conta. De uma maneira muito simples, é só a gente ouvir nossa intuição, né? Nós somos intuídos, nós temos um anjo de guarda, um espírito protetor que está perto de nós. E a missão dele é tomar conta da gente, olha que interessante, né? Então, se nós ouvirmos, né, tivermos ouvidos de ouvir, né, nós vamos perceber muito perto de nós que existe um espírito tomando conta de nós. Quantas das vezes, né, passamos por um livramento, né, uma coisa que ia acontecer, se eu estivesse ali, tinha sido eu, né? E caiu o telhado na hora que eu ia passando e não caiu. Ia pegar um avião, aí perdeu o avião, perdeu o voo. Esse livramento, né, nada mais é do que a espiritualidade dizendo para nós que a missão ainda não está acabada, né? Não está cumprida Não, de voltar ainda. não. Ainda não é. Então fica por aí, continua. E cada um de nós tem uma experiência assim para contar, né? Então, nós precisamos o quê? Apurar, né, mais essa nossa intuição, esse nosso ouvido de ouvir, né? Prestar mais atenção, olhar mais para dentro de nós, ouvir o próprio Cristo, né, falando, conversando conosco, nos consolando, nos trazendo ensinamento, observando o nosso redor, observando às vezes a fala de alguém que está sendo utilizado, né, por Deus para vir no nosso caminho. Porque Deus se utiliza de nós todos, uns nos caminhos dos outros. Como é que um vai ajudar o outro?
Se a gente sabe que não existe o sobrenatural, não existe o maravilhoso, quem é que vai ajudar um ao outro? Vamos ser nós mesmos, né? Então somos colocados naquele lugar, somos colocados naquela família, somos colocados naquele trabalho, naquele local de estudo, naquela fila onde às vezes está tendo uma briga para poder apaziguar, né? Somos colocados naquela família para poder fazer o nosso papel, desempenhar o nosso papel ali, né? Do papel do bem, né? Sempre, né? Então, se nós observarmos, nós nunca estamos sozinhos. Sempre estamos amparados, sempre estamos sendo intuídos, né? Sendo direcionados, porque os espíritos influem sim sobre as nossas vidas. E o cuidado que nós temos que ter é que tipo de espírito que está influenciando nas nossas vidas. Não é isso depende de quem? Só depende da gente. Às vezes a gente fala assim, ah, eu não aguento mais isso, não aguento mais essa pessoa, não aguento mais esse lugar. Aguenta, porque quem tem que mudar é a gente, não é o lugar, não é a pessoa, não é a situação. Porque se a gente muda, tudo muda. E para a gente mudar, o que a gente tem que fazer? Se aproximar dos nossos irmãos lá de cima, se aproximar do nosso anjo da guarda, pedir a Deus, né, a proteção, pedir a Jesus. O que você faria nessa hora, Jesus? Como é que eu vou seguir seu modelo nesse momento, né? Cadê a justiça divina? Cadê o que eu tenho que fazer? Me mostra, me aponta o caminho e isso vai acontecer. Basta que a gente se entregue, que a gente acredite, que a gente tenha fé, que a existência dos espíritos que estão ao nosso lado não estão ali por acaso. É verdade. E quando a gente agora fala muito que é importante, nós sabemos que a família é a coisa mais importante de todos nós. E que nós temos nas famílias, isso em todas as famílias, temos aquelas pessoas que a gente tem mais afinidade, tem aquelas que a gente não tem uma certa dificuldade. Isso tudo não é por acaso. A gente tem que entender. E quando nós estamos para reencarnar, que nós já falamos e vamos sempre falar porque isso é importante, nós fazemos um planejamento. E qual vai ser? Qual o país que nós vamos nascer? O bairro, a família que nós vamos ter, quem vai ser nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, depois com quem a gente vai casar, com os nossos filhos que nós vamos receber como filhos. Tudo isso está programado. Nada disso é por acaso. E nesses que vêm junto com a gente, vem aqueles que nós amamos, vem aqueles que nós prejudicamos, aqueles que nós tivemos dificuldade em outras vidas. Para quê? Por que Deus coloca na mesma família? É para que a gente possa aprender a amar. Né, Cristiano? A gente tem que aprender a amar. Exatamente. Senão, fica difícil. Então, quando a gente diz, que meu filho, né, tem aquele ditado que fala da ovelha negra, né? A ovelha negra da família. Mas ele é ovelha negra, mas ele pode ter sido uma vítima sua no passado, numa outra vida. E quando nós estávamos lá no mundo espiritual, nós sentamos, todos nós assim nos reunimos, junto com toda a espiritualidade, os nossos protetores, nossos guias espirituais, e nós nos comprometemos em cuidar bem da nossa família, cuidar bem dos nossos filhos, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, para a gente aprender a amar. Então, muitas pessoas falam, não queria nascer nessa família, não queria nasci na família errada, eu queria nascer na outra família. É muito fácil na outra família. Bobagem. Nós estamos na família certa, no local certo, na hora certa, no país certo, no bairro certo, na cidade certa, porque é lá que nós temos que aprender a amar, a crescer, a evoluir, sermos pessoas melhores, pessoas de bem, entender que nós temos, se quisermos ser felizes, que façamos cada um de nós a nossa parte, façamos coisas boas, agradáveis, façamos a caridade, o amor ao próximo. Isso é que Jesus ensinou para todos nós. Jesus fala o tempo todo no seu Evangelho. Mas só que a gente esquece, né? A gente ouve, entra pelo ouvido, sai pelo outro e a gente esquece. Quando Jesus amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O que é isso, gente? É fazer a caridade. Como é que você pode amar alguém? Primeiro você tem que se amar. Tem que gostar de você. Para você conseguir amar as pessoas. E aquelas pessoas difíceis que estão ao nosso lado, é só essa que nós temos que amar mais ainda. Exatamente. Orar muito, né? Aí a gente pega aquele patrão, né, que pisa na gente, que maltrata a gente, a gente está lá porque a gente merece estar lá, tá, gente? A gente não está lá por acaso, não. Porque
Quem sabe, né, uma outra, nós fomos patrões e também maltratamos. Então ninguém sofre que não mereça. Tudo que nós passamos nessa vida aqui é porque nós merecemos, nós plantamos, nós falamos lá, nós plantamos e estamos colhendo. Então vamos plantar coisas boas hoje para a gente colher nas próximas, para a gente voltar para os lugares, né, voltar num lugar bom, bacana, que a gente possa continuar essa obra. E vamos pensar no próximo, né? Vamos pensar no planeta, não vamos destruir o planeta, porque nós vamos voltar. Não tenha dúvida, nós vamos voltar. Minha querida amiga, nosso programa está no finalzinho. Gostaria que você se despedisse do nosso público, dessa sua palavra final e fechasse o tema de hoje aí para o nosso público. Pois é. Bom, então os espíritos existem, né? Estão entre nós. E nós também, como espíritos que somos, né? Só que encarnados como alma, que possamos fazer dessa nossa trajetória o melhor possível. Não só para nós, mas para todos aqueles que estão do nosso lado. Principalmente para aqueles que não nos querem tão bem, né? Principalmente para aqueles que a gente não se dá muito bem, que tem dificuldade de relacionamento. Que possamos orar a Deus e pedir para que não exista mágoa, não exista rancor, não exista ódio, né? Porque o perdão e o amor é que é o caminho para tudo. Que nós acreditemos nisso, que nós tenhamos fé, oremos sempre por todos os nossos irmãos, por aqueles que nos amam e por aqueles que nos odeiam, por aqueles que nós queremos bem, por aqueles que nós não queremos tão bem assim. Porque todos eles precisam das orações, todos eles precisam do amparo. E que possamos nós, né, refletir sobre como é que está a nossa faixa vibratória, como é que está a nossa sintonia, como é que nós estamos vivendo, por que caminhos nós estamos andando. Porque mais lá na frente a gente vai colher, né, os frutos daquilo que a gente está plantando agora. Com muita gratidão, né, que eu me despeço desse programa, agradecida pela oportunidade do trabalho, da tarefa. Nós que te agradecemos mais uma vez, tá, pelo seu carinho com o nosso programa. Agradecendo a todos, né, que estiveram conosco, uma hora e meia, né, que passou rápido, assim, um bate-papo tão gostoso, tão agradável, né, que passa e a gente nem percebe. Nossos amigos que estão aqui no Facebook, nossos amigos que estão assistindo pela Jovem TV, Canal 8 aqui na região, aqui no centro de Cabo Frio, e Canal 9, lá no Jardim Esperança, Canal 10. Um abraço a todos os meus amigos, queridos amigos do Jardim Esperança, que estão sempre lá com a gente, lá no bairro, lutando pelo bairro, junto com a gente. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, que possamos refletir sobre tudo isso, porque todos nós queremos ser felizes, mas cabe a um de nós trabalhar para isso. Plantar coisas boas para colhermos coisas boas. E semana que vem nós vamos receber meu querido amigo Sérgio Menezes, cuidados paliativos na visão espírita. Vamos aprender um pouquinho o que nós temos que fazer para que a gente possa evitar doenças, principalmente do corpo físico. Nós sabemos que as doenças começam no espírito, na mente. Vamos aprender um pouquinho mais, tá ok? Então que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, de muita alegria, junto com nossos entes queridos, as nossas famílias, fortalecendo cada vez mais os laços de família. Um beijo no coração de todos e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Caramba. Muito bom.